Mas lá no sábado, no dia 21, como a gente falou mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai aumentar as tarifas de importação de 10% para 15%, que são aquelas tarifas básicas. A decisão acontece após a Suprema Corte americana barrar parte do pacote de tarifas adotado anteriormente pelo governo para o mundo todo. A nova medida será temporária, mas sinaliza um endurecimento na política comercial dos Estados Unidos e pode impactar o comércio global mais uma vez, afetando parceiros econômicos e cadeias de produção em vários países, inclusive o Brasil. Para a gente entender o que muda na prática e quais podem ser essas consequências, eu vou conversar agora com o internacionalista Roberto Goulart. Professor, muito bom dia, é um prazer te ter aqui com a gente no Acorda Metrópolis. Professor, como a gente já vinha falando, né, essas medidas todas que o presidente Donald Trump vem tomando não tem ali um consenso interno, né, não tem um consenso nem mesmo entre os republicanos, muito menos com os democratas, e a Suprema Corte também não está ali indo no mesmo caminho que o presidente Donald Trump. A gente viu isso acontecendo agora com o tarifaço, e mesmo assim, é claro, é um mundo que acende de novo, né, a luzinha vermelha de alerta e fica ali atento a tudo que pode acontecer. E o próprio Brasil, que disse que não deve causar, né, um grande problema, Geraldo Alckmin falou isso, o presidente Lula também, mas é claro, está muito atento a esse encontro que o presidente Lula vai ter logo no comecinho de março agora, lá em Washington com o presidente Donald Trump, né? Bom dia, professor. Bom dia, Natália. Bom dia, Gabriel e todos que nos acompanham. O tombo do Trump foi grande e ele busca alguma forma de mostrar que ele não desiste, né? Trump tem vem de uma formação, segundo ele, de que o universo dele só tem ganhadores e perdedores. E ele é um perdedor agora. E ele sabe que o impacto mais imediato desta derrota na Suprema Corte dos Estados Unidos pode incidir diretamente na eleição do segundo semestre, em que vagas na Câmara dos Deputados e assim também no Senado estarão em disputa, e os democratas podem avançar e se tornar, né, majoritário em uma das duas casas, para não dizer a possibilidade até das duas casas. Isso é um pouco mais difícil. Então Trump sabe que a partir de agora ele tem que negociar com os países, como você destacou, e no caso do Brasil, é claro que uma tarifa de 15% não é pequena, né? Se nós compararmos com, por exemplo, a situação da Europa. A Europa tinha uma tarifa de comércio de 1,5% em média com os Estados Unidos, e lá atrás ela assinou um acordo que elevou para 15%, ou seja, 10 vezes mais. Então, o Brasil, ele comemora, entre aspas, ainda uma comemoração, digamos assim, comedida, porque ele estava com tarifa de até 50% e a negociação, que foi curta, né, entre Brasil e Estados Unidos, tirou essa tarifa de parte do que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Então, agora o Brasil passa a ter, digamos assim, a mesma tarifa que quase todos os outros países do mundo, entre aspas, dentro desse tarifaço dos Estados Unidos, de Trump. Então, Trump tem que refazer, né, a sua estratégia comercial. E é claro que a agressividade que o caracteriza, né, certamente ainda vai estar presente, né, nessa nova rodada que ele tende a fazer agora com cada um dos países, tentando manter o mais elevado possível o patamar, né, da tarifa de exportação. O professor, a gente conversou mais cedo com a nossa repórter, a Marília Ribeiro, que trouxe que uma das principais pautas agora para essa volta do Congresso efetiva, né, o Congresso brasileiro, depois do Carnaval, vai ser a discussão, finalmente, né, do acordo União Europeia-Mercosul, o acordo que foi feito aí, a negociação por 25 anos e saiu do papel. Mas para sair efetivamente, os países precisam aprovar ali dentro das suas próprias regras, dentro do Congresso. O Milei já acelerou essa discussão lá na Argentina, querendo inclusive sair,
né, na frente, e o Brasil ainda não conseguiu, porque tinha o Carnaval, e a gente tem mais um montão de pautas, como a gente estava falando aqui com o Gabriel Bus, o caso do Banco Master com o Daniel Vorcaro, tem também a questão do PL antifacção, da PEC da segurança pública, vai ter mais para frente a sabatina da indicação do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, mas o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, está ali querendo fazer essa discussão do acordo e tirar isso da frente logo no comecinho agora desses trabalhos. Qual que é a importância do Brasil fazer realmente essa anuência, né, concordar com o acordo e fazer com que ele realmente saia do papel aqui no Brasil rápido, professor? Natália, os países do Mercosul, eles já acertaram, é claro, a aprovação do acordo e eles buscam mandar um sinal para a União Europeia, porque nós vimos que logo após a assinatura, no dia 12 de janeiro, em Assunção, sem a presença do presidente Lula, a União Europeia, enfim, recebeu um pedido da França e de mais 3, 4 países, que era para fazer uma análise jurídica mais ampla do acordo. E isso, né, pode levar o acordo a se arrastar por mais 2, 3 anos. Então, o Mercosul busca aprovar o quanto antes em cada um dos parlamentos, destacando que no caso da Argentina, os chamados atos internacionais, aqueles firmados pelo presidente, ele não precisa ser votado diretamente, né? Ou seja, ele já é internalizado. Então, no caso do Brasil, sim, tem que ser votado nas duas casas, na Câmara e no Senado, mas isso já está bem encaminhado, porque o setor do agronegócio, que era reticente ao acordo anos atrás, passou a ser favorável e passou a defender o acordo. E a chamada bancada ruralista, ela tem, né, um número expressivo de deputados, então deve ser uma tramitação, de certa forma, rápida, me parece, porque não há nenhuma divergência mais de fundo na questão, enfim, do acordo. Dentro aí da nossa editoria de Brasil, né, de política aqui no Metrópolis.com, os seus repórteres estão ali atrás, claro, dessa questão também do acordo da União Europeia e do Mercosul, né? A Marília trouxe para a gente esse detalhe do Hugo Motta focado nisso. Ele já tinha, né, lá na abertura do Congresso mesmo, na volta dos trabalhos, depois do recesso, ele já colocou isso, inclusive, no discurso dele, de que seria a primeira pauta que ele puxaria, né? Isso efetivamente deve acontecer agora, depois do Carnaval? Eu creio que sim. Desculpa, professor. Pode ir. Eu vou seguir com o Bus e aí a gente passa a bola para você de novo, professor. Perdão, professor. Com certeza isso deve prosperar, uma vez que existe ali uma expectativa de votação desse relatório que já começou a ser lido ainda antes do Carnaval, já foi elaborado pelo deputado Alinho Chinaglia, e agora tem uma discussão essa semana prevista para que se vote esse relatório nessa comissão especial e depois, claro, vá ao plenário da Câmara e sucessivamente ao Senado. Então, existe sim uma expectativa forte para que esse acordo saia do papel o quanto antes. O deputado Hugo Motta, inclusive, presidente da Câmara, colocou um parlamentar do PT, né? Alinho Chinaglia, ex-presidente da Câmara, da base do governo, então, até para facilitar ali um acordo e um texto que agrade ao governo, que conduziu essa negociação nesses últimos anos, desde 2023 para cá, existiu essa preocupação de colocar alguém que não distorcesse o texto e a negociação que foi feita pelo comando do governo Lula, e aí se colocou ali no Chinaglia, que sim, já apresentou um relatório que tem expectativa de votá-lo nos próximos dias, com certeza, e, claro, levar ao plenário e depois esse texto vai ao Senado. Imagino que talvez seja, de todas as pautas que tem para se resolver dentro do Congresso, essa talvez seja a que avance de forma mais célere. Perfeito. Tem mais, talvez, né, não divida tanto as opiniões como os outros assuntos. Professor, quero ouvir o seu complemento e já adicionar também mais uma perguntinha sobre essa questão toda, que é de como o governo brasileiro vem se colocando desde o começo. O senhor já respondeu um pouquinho sobre isso, né, nos posicionamentos ali do presidente Lula, mas efetivamente em relação
ao presidente Donald Trump para esse encontro aí no comecinho de março? Como que também deve ser a nossa expectativa? Como que o governo brasileiro deve reagir nesse encontro com o presidente Trump, que não vai falar apenas de negócios, mas vai falar sobre diversos outros assuntos importantes aqui para a gente, já que o foco, 2026 começou com foco aqui na América do Sul por causa da questão com a Venezuela, e o Brasil ficou ali se mantendo como esse país neutro para ajudar em todas essas discussões também, né? Sim, Natália, é importante esse encontro, né, entre Trump e Lula, porque o Brasil vai poder colocar alguns pontos do seu interesse, é claro, mais diretamente, e tentar desanuviar a relação entre os dois países. No segundo semestre nós temos eleições no Brasil, eleições presidenciais, e nós sabemos que os Estados Unidos acompanham, né, para e passo esse momento importante da vida nacional, e a possibilidade de algum tipo de interferência dos Estados Unidos nas eleições. Então, creio que o presidente Lula vai, enfim, abordar de alguma forma esse tema. Também tem o tema ligado ao combate ao crime organizado. O presidente Lula, em entrevista na Índia, né, nessa viagem que ele realiza para a Índia e para a Coreia do Sul, em uma das suas coletivas, ele destacou a importância, né, de seguir com as tratativas, né, com os Estados Unidos em relação ao combate do crime organizado, ou seja, brasileiros que cometeram crimes graves no Brasil e que estão abrigados nos Estados Unidos e que o Brasil deseja pedir, né, a extradição deles. Também o tema das terras raras, dos minerais críticos, vai integrar essa agenda. E em relação à política comercial, que é um dos pontos principais, creio que o presidente Lula deve fazer, né, novamente pedidos, enfim, esforços junto ao governo dos Estados Unidos para que volte ao pré-2025, né, em que não tínhamos essas tarifas que em algum momento beirou até sanções, né, econômicas contra o Brasil, porque tarifa de 50% do dia para a noite, né, não é algo usual, né, no comércio internacional. Ô, professor, você já levantou então uma questão, né? Falou ainda mais sobre uma questão aí do crime organizado. Acho que a gente pode comentar sobre o que aconteceu nesse final de semana no México, né? O México viveu momentos de tensão